Estamos continuando no livro de Neemias, estamos no capítulo 8. Nós falamos na última aula que esses 3 capítulos que estamos iniciando agora, porque formam uma sequência de os capítulos 8, 9 e 10, formam uma sequência. Esses 3 capítulos representam o ponto máximo da restauração, porque estamos vendo aí um processo desde o início do livro de Esdras, é uma sequência de coisas, restauração, a volta do cativeiro, a reconstrução do templo, depois outro retorno com Esdras, com o propósito de restaurar a lei, restaurar a aliança com Deus, e depois a reconstrução dos muros. Então são várias etapas e que levaram, esses 2 livros, abrange um período de mais ou menos de 100 anos. Então esses 3 capítulos, 8, 9 e 10, representam o ponto máximo, porque o livro de Neemias tem 13 capítulos e os últimos capítulos descrevem alguma coisa sobre outros aspectos daquilo que Neemias fez, mas o aspecto da restauração mesmo chega a seu ponto, seu cume, seu auge, nesses 3 capítulos, 8, 9 e 10. E o que desencadeia, o que nós hoje chamaríamos de avivamento, porque realmente houve um retorno, houve um mover de Deus, houve uma cerimônia, e não só a cerimônia, mas resultou em algumas atitudes práticas. Então, isso que aconteceu no capítulo 8, a leitura da lei, desencadeou algo que foi uma coisa, assim, a principal restauração que Deus deseja com o seu povo, é que o seu povo se volte para Ele, que o seu coração seja totalmente dele, que haja uma verdadeira, não só em nome, mas que haja uma verdadeira aliança entre Ele e seu povo. Então, foi isso que aconteceu, que nós estamos examinando aqui, e o que trouxe, o que desencadeou a leitura da lei parece ter sido a finalização dos muros. Assim, não tem uma conexão exata, mas assim que terminaram de reconstruir os muros, parece que houve assim algo espontâneo, algo coletivo, todo o povo se ajuntou como se fosse um só homem para fazer essa leitura da lei. Então, a finalização dos muros, a restauração dos muros, foi algo que desencadeou essa cerimônia, esse momento especial, porque eles acho que queriam celebrar, queriam realmente viver algo como a cidade de Jerusalém sendo restaurada. Ainda estava muito longe de ser uma cidade vibrante, tinha pouca gente na cidade, estava assim, muito escasso ainda, era um passo na direção. Mas com os muros completados, eles sentiram talvez um desejo de se ajuntar, de ficar ali diante do Senhor, e eles eles queriam esse momento especial de leitura da lei, e como nós vimos, Esdras estava esperando provavelmente esse dia há 13 anos, desde quando ele voltou também da Babilônia. Então nós queremos continuar olhando esse momento histórico, esse momento muito marcante na restauração e na história do povo de Israel. Nós vamos continuar falando sobre isso, mas só para entender o impacto desse momento, Esdras, embora a gente tenha pouquíssimas informações sobre ele é visto pelos próprios judeus, na tradição da história de Israel. Os judeus consideram Esdras praticamente um segundo Moisés, provavelmente, pelo menos de acordo com a tradição e a boas indicações, que Esdras tenha organizado o cânon do Primeiro Testamento, e a partir desse momento, sim, porque
o que caracterizou os judeus durante a história, principalmente da diáspora, mas começou aqui nessa época do cativeiro e voltando do cativeiro, o que caracterizou o povo judeu é a sua fundamentação, a sua base na lei. Eles são chamados do povo do livro, o livro das Escrituras. Eles dão uma enorme importância às Escrituras, a palavra escrita, a lei, a Torá, e isso acabou tendo um peso durante a história, durante a maior parte da história dessa época para cá. Eles reconstruíram o templo com Zorobabel, mas depois do tempo de Jesus, no ano 70, o templo foi destruído novamente. Então, nesses últimos 2000 anos, até hoje, Israel está na terra, tem a cidade de Jerusalém, mas não tem o templo. Então, os judeus, eles, o centro do culto, o centro da devoção deles a Deus tem sido as sinagogas. E as sinagogas são baseadas na leitura da lei. Como não tem o templo, não tem sacrifício de animais, não tem outros aspectos do culto a Deus que Moisés instituiu, então eles têm sido o povo da lei. E Esdras teve um papel muito importante nisso. Então, esse momento que estamos estudando agora realmente foi um momento dramático, importante, impactante naquele tempo, mas foi também um marco histórico, porque realmente, mesmo eles tinham o templo nessa época, mas eles começaram a dar uma importância muito grande. Foi o ministério de Esdras, foi voltado para a lei, para as Escrituras. Então, a partir da época dele, realmente o centro do culto, a base principal do povo judeu, o povo de Israel, passou a ser a sua aliança com Deus, a palavra escrita. Então, queremos entender isso um pouco mais. Vamos pedir ajuda, bênção e direção de Deus nesse momento. Senhor, a Tua palavra realmente foi um tesouro, é um tesouro que o Senhor deu para o povo de Israel e que está nas nossas mãos até hoje. E, com certeza, nós até hoje devemos muito à vida, à dedicação de Esdras, como ele amava a palavra, como ele se dedicou a estudar, e como nesse momento que estamos vendo em Neemias 8, ele teve a oportunidade de entregar, de passar esse legado para todo o povo naquela época, e ficou registrado para nós até hoje. Então, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos faça também entender o papel, entender a importância e amar a Tua palavra com o mesmo amor e com a mesma intensidade, e que a volta, a importância da palavra hoje possa também gerar em nós esse resultado que teve nesse dia memorável, quando eles leram e quando eles foram tocados profundamente pela leitura. É isso que nós desejamos e sabemos que dependemos de Ti para isso. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós terminamos então a última aula falando sobre isso aqui, né, que a restauração da palavra, a palavra, nós estamos falando palavra com letra maiúscula, a Torá, naquele tempo organizado que eles tinham para a leitura, provavelmente era somente a Torá, né, os primeiros 5 livros, né, Pentateuco, mas toda a palavra, todas as Escrituras, né, são a nossa base também. Por que é a base? E claro que tem perigos nisso também, porque a ênfase de uma maneira errada na palavra
pode não gerar vida e pode, pelo contrário, a Bíblia já foi usada e é usada até hoje de uma forma muito errada, é usada para matar os outros, é usada para condenar, é usada para criar uma religião legalista, uma religião sem vida. Então, nós podemos e devemos falar da palavra com muita reverência, devemos considerar a palavra como o tesouro depois de Jesus. Jesus é o maior tesouro que Deus deu para a humanidade, mas depois de Jesus, em importância, né? A palavra veio antes da encarnação, mas essa palavra em segundo lugar, o maior tesouro que Deus deu para a humanidade. Por quê? Porque é a base da aliança. Nós podemos, existe um conceito intuitivo de Deus. Pessoas que nunca leram a Bíblia, que não conhecem a Bíblia, outras religiões, outros povos, ou mesmo na nossa civilização, tem muita gente que, na nossa sociedade ocidental, lugares que conhecem mais a Bíblia, tem muitas pessoas que não conhecem a Bíblia, não dão importância à Bíblia e que têm um conceito de Deus e muitas vezes que querem Deus. E Romanos 1 mostra que mesmo pela natureza as pessoas podem chegar a ter um entendimento de Deus como Criador e podem até mesmo iniciar um relacionamento com Deus. Paulo fala lá em Romanos 1, Romanos 2, ele fala que pessoas que não conheciam naquela época a lei, eles tinham a consciência, né? João capítulo 1 fala sobre a luz que ilumina todos os homens que nascem, homens e mulheres, toda a humanidade. Então, existe uma luz, existe um conceito, existe um desejo, muitas vezes, de conhecer a Deus, de honrar a Deus, de adorar a Deus. Mas a palavra existe porque o relacionamento com Deus, e muitas vezes no nosso relativismo, todo mundo pode ter um coração para Deus, todo mundo pode adorar a Deus do seu jeito, as pessoas que têm uma consciência, todo mundo tem consciência, as pessoas que seguem a sua consciência, que são sensíveis a Deus, podem até fazer coisas que são exatamente o que Deus pede, que Deus quer. Mas o importante que eu queria transmitir assim sobre a palavra, Deus nos deu a palavra porque o relacionamento com Deus que Deus deseja não é um relacionamento vago, não é assim, tem pessoas que até não gostam da palavra Deus, eu acredito naquele ser, naquele Criador, algum ser, algum espírito, e as pessoas às vezes falam de Deus de uma forma vaga, mas Deus deseja ser conhecido, não apenas como a força ou o ser bondoso que criou todas as coisas, existe algum ser lá em cima, mas Ele quer ser conhecido como uma pessoa. Jesus veio e trouxe esse conhecimento de uma forma muito mais próxima, mas mesmo depois de Jesus, e o que nós hoje temos sobre Jesus é também pela palavra. Então, é a palavra que expressa, é a palavra que conta mais sobre quem Deus é. E então, a aliança com Deus não é uma aliança com algum ser vago que a gente nem sabe direito como ele é, mas a aliança que Deus está procurando, que a palavra proporciona, é uma aliança com Deus que tem personalidade, que tem história, que tem projetos, que tem sentimentos, que está caminhando para um lugar. Então, esse Deus que a palavra revela e que a palavra mostra como um ser maravilhoso e um ser também que nos ama, mas não só nos ama, mas Ele deseja nos levar
há uma restauração, porque o homem caiu, porque o homem hoje não é o que Deus queria que ele fosse, enfim, toda essa revelação da palavra, das Escrituras, é a base, nos mostra que a aliança não é uma coisa vaga, sem objetividade, sem realidade, sem algo concreto sobre quem Deus é. Então, são coisas muito conhecidas, muito comuns que eu estou dizendo, mas é importante entender que a Bíblia, as Escrituras, elas não são apenas histórias, não são apenas uma lista de regras, mandamentos. Como eu falei, assim, a palavra lei para nós tem muitas conotações negativas, até em comparação com a nova aliança, ou em relação à nossa incapacidade de guardar, de ser santo como Deus é santo, mas também nossa repulsa por mandamentos, por obrigações. Então, a palavra, as Escrituras, elas precisam nós precisamos olhar para a Bíblia, olhar para a palavra escrita como algo muito mais abrangente, com um propósito muito maior do que apenas uma lista de regras como lei. E mesmo olhando para a nova aliança, a gente pode olhar para a Bíblia como algo seco, como algo obrigatório, e realmente tudo isso que acontece em Neemias 8, com a leitura da lei naquele dia, mostra que a palavra tem algo muito mais forte do que isso, né? Então, a base, o conteúdo da aliança é essencial para conhecer a Deus, para saber como Ele é. Tem pessoas que chegam a ter uma rendição, uma entrega a Deus sem conhecer a Bíblia, mas um que é muito raro isso e outro que é incompleto, porque se nós não tivéssemos a Bíblia, ou se nós não olharmos para as Escrituras, nós não vamos ter realmente um verdadeiro conhecimento de quem Deus é. Só que aí nós temos a grande dificuldade, porque sem o coração que realmente ouve, que deseja, sem ter uma predisposição, uma abertura para ouvir Deus, para desejar conhecer a Deus, a Bíblia, a letra em si, é incapaz de nos levar a manter, a viver uma aliança com Deus. E toda a história da primeira aliança mostra isso, e a história da nova aliança também mostra isso, porque embora nós tenhamos na nova aliança algo muito superior, que vai além da letra em si, muitas vezes nós vivemos como se nós tivéssemos só a letra. E a letra, a palavra, a escritura em si, ela não tem a capacidade de manter essa aliança. Então, isso a gente sempre tem que voltar para esse entendimento, para entender o papel que as Escrituras têm na nossa vida. Mas vamos então, nós iniciamos o capítulo 8, mas eu quero mostrar agora como realmente esse capítulo 8 mostra um avivamento da palavra. Quer dizer, eles se voltaram, parece que eles, do jeito que eles ouviram, do jeito que eles ficaram impactados, era como se estivessem ouvindo a palavra esses livros, né, das Escrituras, é como se eles estivessem ouvindo pela primeira vez. Eles ficaram muito impactados. E nós devemos ler as Escrituras muitas vezes, mas eu gosto muito muitas vezes eu quero ler um trecho, uma parte da palavra, ou as Escrituras todas, eu quero ler como se eu nunca tivesse ouvido, porque realmente a gente precisa ser impactado pela palavra. Ela não pode, embora ela deva ser lido e relido muitas vezes,
ela não deve se tornar a leitura não deve se tornar uma coisa mecânica, uma coisa repetitiva. Quando muitas vezes você conversa com alguém, fala de alguma coisa das Escrituras, e a pessoa às vezes tem essa atitude assim, isso eu já conheço, eu sei disso. Você lê o Salmo 23, sei lá, uma parte dos evangelhos, assim, isso aí eu conheço, ouvi centenas de vezes, e aquilo perde o efeito, porque se tornou assim uma coisa muito comum, muito natural, e a revelação de Deus você vê por trás até de registros históricos, ou olhar as palavras de Jesus nos evangelhos, ou qualquer outra parte das Escrituras, você olhar para elas como algo novo, algo que representa algo. O coração de quem ouve ou de quem lê precisa ser o coração de quem entende que é uma coisa importante, é uma comunicação do nosso Criador, do Rei do Universo, da pessoa que mais tem algo de importância, de relevância para nós. Então, deve despertar um interesse muito grande. Eu preciso ouvir, é importante que eu entenda o que ele tem para nos dizer. Então, essa atitude de ouvir, um coração desejoso, eu preciso ouvir o que ele está falando, porque ele me ama, eu amo, e eu quero saber o que agrada, eu quero saber como ele é, eu quero saber como me relacionar, eu quero entender de coração, mesmo sabendo que eu não tenho condições de ser tudo aquilo que ele quer, que ele deseja, mas esse desejo de saber o que Deus quer falar, o que Deus já falou, o que Deus pode tornar real para mim hoje, é algo que é uma chave para abrir, porque nós, se lemos a Bíblia como uma leitura comum, natural, não vai ter efeito. Mas quantas pessoas já leram as Escrituras de uma forma diferente, ou pela primeira vez, né? Alguns judeus messiânicos que conheciam bem as Escrituras do Primeiro Testamento, quando tiveram o coração aberto para ler o Novo Testamento e entender que realmente isso também fazia parte, ou pelo menos se abrir para a possibilidade de ser algo verdadeiro, foram profundamente impactados. Pessoas que leram a Bíblia para levantar argumentos contra a Bíblia, foram tocados profundamente e foram transformados. Então, a palavra, ela tem um potencial, não é qualquer palavra, é uma palavra viva, é uma palavra que Deus falou, mas, ao mesmo tempo, está escondido. As pessoas podem ler, nós podemos ler e não ser tocados por nada naquilo que lemos. Ou nós podemos ser profundamente tocados e podemos sentir que Deus está falando e tem realmente um poder tremendo. Então, eu coloquei aqui alguns aspectos dessa cerimônia, porque eles se reuniram e houve uma cerimônia em torno de 6 horas, né, desde o amanhecer até o meio-dia. Eles estavam lendo a palavra, e para nós que conhecemos as Escrituras da Nova Aliança, a gente lê às vezes os primeiros livros, os livros do Primeiro Testamento, e às vezes não somos tão tocados assim. Tem muitos aspectos dos primeiros livros da Bíblia, às vezes que não são tão estimulantes, ou que a gente não enxerga como algo muito assim, impactante,
e eles estavam lendo essa parte, talvez, eu fico pensando, porque realmente é uma parte muito comovente, né? O livro de Deuteronômio pode ter sido essa parte que eles leram, nós não sabemos. Mas houve um avivamento aqui. O avivamento, quando as pessoas estudam avivamentos, né? Aqui no livro de Neemias não chama de avivamento, essa palavra não era usada, né? No sentido atual, nessas épocas antigas, mas assim, nós chamaríamos de um avivamento. Porque o que é um avivamento? O avivamento é quando há algo diferente, né? O avivamento não é a rotina de sempre, as pessoas que sempre estão ali todo sábado e durante o ano seguindo os passos, fazendo tudo certinho, mas muitas vezes não estavam nem fazendo isso, né? Porque os avivamentos vêm sobre pessoas que muitas vezes não estão servindo ativamente a Deus. Mas o avivamento é quando, seja pessoas que estavam seguindo uma rotina, um ritual religioso fielmente, ou aqueles que não estavam, né? A coisa principal do avivamento é que o coração é tocado, e de repente aquilo que está sendo feito só mecanicamente se torna vivo, se torna real, é impactante, o coração e não é de uma pessoa, é uma coisa que acontece coletivamente. O avivamento sempre envolve, às vezes começa com uma ou duas pessoas, mas é como um fogo que vai se alastrando. Então, foi isso que aconteceu aqui. Exatamente, né? As pessoas sempre querem estudar. Como é que começou? Como é que começou o avivamento em tal lugar? Aí você vai ver, em determinado lugar foram... tem um lugar nas Hébridas, nas Ilhas Hébridas, que eram duas senhoras que estavam orando. Na Argentina tinha um pastor que estava orando durante longas horas, diariamente. Então, às vezes, a gente pensa, não, é porque alguém orou muito, mas outras situações não foi exatamente assim. Então, e que se a gente soubesse... né? Aquele avivalista famoso nos Estados Unidos do século XIX, Charles Finney, ele até passou a acreditar e escreveu assim, né, que você pode ter um avivamento quando você quiser, basta você cumprir as condições, mas nós sabemos que as próprias condições de ter um coração, né, algumas dessas pessoas... né, eu lembro dessa história da Argentina, que tinha um pastor que estava orando 8 horas por dia. Nem que eu queira, nem que eu resolva, nem que eu pense assim, é assim que vai trazer avivamento. Se eu for fazer isso por minha decisão somente, só porque eu quero que aconteça e quero, meio que eu quero ter controle sobre o processo, eu quero fazer acontecer, não vai acontecer, né? Não vai, eu não vou ter condições de fazer como os outros fizeram no passado, e se fizer por uma questão de disciplina, de muita força de vontade, também não vai ter efeito. Então aqui não dá para saber. Esdras estava lá, com certeza a presença dele, as orações dele, o exemplo dele deve ter tido um efeito. Neemias estava ali muito ansioso para que não só restaurasse os muros de Jerusalém, mas Neemias tinha realmente um coração para Deus restaurar seu povo, para a cidade de Jerusalém voltar a ser um lugar onde as pessoas servissem a Deus de acordo com a vontade dele. Então houve influência de pessoas, de líderes, mas aqui nós não sabemos. De repente fala que a primeira coisa que demonstra realmente que houve um avivamento é o fato de que todo o povo, né, já era
já estava acontecendo um avivamento antes da leitura da lei, porque como é que você consegue mobilizar, convidar, fazer com que todo o povo apareça, e o fato deles terem ido como um só homem mostra assim que houve uma motivação, houve um desejo, né? Vai ter um grande jogo da Copa do Mundo em tal lugar, você não precisa ficar insistindo, pessoas pagam fortunas para ir para o outro lado do mundo para assistir um jogo. Então, quando o fato de todos terem se ajuntado ali e com esse propósito, não foi declarado um dia de festa, não foi declarado um dia de celebração, não foi feito um convite, não ia ter um prêmio, não tinha nenhum outro incentivo. Eles se ajuntaram como um só homem, e com certeza que tinha já uma plataforma de madeira preparada, então eles tinham feito alguma preparação antes, então devem ter avisado e devem ter feito alguma preparação, mas houve um convite para Esdras fazer essa leitura, e eles se ajuntaram com grande espontaneidade, com grande motivação. É o que nós chamamos de uma assembleia. Eu coloquei assembleia solene, mas muitas vezes a assembleia solene é um momento em que já existe, né, o livro de Joel que usa esse termo, né, convocar as pessoas para uma assembleia solene, porque era para já tinha um objetivo pré-estabelecido de ter um tempo de arrependimento, de voltar para Deus. Essa assembleia foi uma assembleia para ouvir a palavra. Então, não houve, pelo menos não tem essa explicação aqui, não houve um chamado para dizer assim, nós vamos ler a palavra para que todo mundo se arrependa. Parece que não houve esse tipo de convite. Eles se ajuntaram para ouvir a palavra. E então, já foi um mover de Deus, né? Deus tocou. Isso é maravilhoso, porque qualquer líder sabe que, por exemplo, assim, chamar todo o povo para uma reunião de oração. Quantas pessoas vão? Vamos fazer assim, um estudo bíblico também. Às vezes vai mais gente para um estudo bíblico do que para a oração. Mas vamos supor que assim, nós vamos fazer uma leitura. Nós vamos fazer uma leitura durante 6 horas. Quantas pessoas você acha que iriam espontaneamente? Então, realmente houve uma ação de Deus para tocar as pessoas, para que pudessem se reunir ali. Depois, nós já lemos esses versículos, mas eu queria chamar a atenção para esses aspectos aqui. No versículo 5, Neemias 8:5, Esdras abre o livro à vista de todo o povo. Ele estava numa plataforma, né, num púlpito acima do povo para poder ser visto. Todo o povo se colocou em pé, mas eu queria chamar a atenção aqui, nesse segundo item aqui, porque para ter uma leitura das Escrituras com efeito, para ser uma leitura com realmente a presença de Deus e Deus atuando pela leitura, esse ponto, esse aspecto aqui do versículo 6 é fundamental, porque pode ser uma coisa assim, em qualquer congregação cristã, as pessoas têm um conceito já formado de que a Bíblia é a palavra de Deus, é algo de conhecimento, mas como a Bíblia está nas nossas casas e a gente lê continuamente, nós perdemos essa reverência, isso é uma coisa natural, nós perdemos
essa reverência. O terceiro ponto é reverência à palavra. Eles consideraram a palavra como um recado de grande importância, prestaram atenção, deram assim, tiveram temor, tiveram uma atitude de grande reverência para a leitura da palavra, mas em primeiro lugar, para ter reverência para a palavra, você tem que ter uma reverência a Deus. Se a palavra, as Escrituras, se elas são a palavra de Deus, tudo começa com realmente uma atitude de reverência. Nós falamos adoração, mas a própria adoração às vezes perdeu muito o impacto para nós. É aquela ideia assim de Moisés, quando ele estava diante da sarça ardente, quando ele viu que não era apenas um arbusto se queimando, mas era a presença de Deus ali. Ele tirou as sandálias dos pés. Sempre tem essas demonstrações. Josué diante daquele general que ele encontrou, ou o apóstolo João, quando ele viu a visão de Jesus, ele caiu diante dos seus pés. Realmente um senso muito grande, muito profundo, muito impactante de quem Deus é. Então, no versículo 6, Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. Então, antes da leitura, ele abriu o livro, se preparou para fazer a leitura, mas antes de começar a leitura, ele prestou homenagem, ele prestou adoração, ele engrandeceu a Deus, porque o que ele iria ler eram as palavras de Deus, era a mensagem, era uma aliança verdadeira com Deus, é algo sagrado. Então, o primeiro passo e a única maneira de ter reverência à palavra é ter reverência a Deus, é considerar Deus como realmente alguém que não só criou todas as coisas, não só me criou, não só redimiu o seu povo, mas Ele é o grande Deus, o grande soberano de todo o universo, quem nos chamou para entrar numa aliança de amor com Ele. Ele é uma pessoa tremenda, é uma pessoa que nos cativa, é uma pessoa que nos assombra, que nos enche de temor, de amor, de reverência, de dedicação. Então, Esdras, ele louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Aquela atitude de concordância, nós também consideramos Deus como grande, e se inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Então, esse primeiro, esse passo fundamental, de adorar a Deus é sempre necessário para que seja dado o devido valor à sua palavra. Não é qualquer palavra, porque é uma palavra que vem de Deus, e Deus não ele se aproximou, ele chegou perto de nós na encarnação, ele quer ser conhecido por nós, mas ele não é apenas um amiguinho, alguém que a gente chega perto de qualquer forma. Ele é o grande Deus, e essa reverência, esse reconhecimento de quem Ele é, esse reconhecimento da grandeza, da pureza, da misericórdia, dele ser um fogo consumidor, todas essas coisas nos levam realmente a ter uma atitude de adoração. E claro que tudo isso é algo que precisa ser vivificado em nós pelo Espírito Santo, e é importante entender que as Escrituras, a palavra escrita,
ela não vai ter um impacto sobre nossa vida, nós não vamos ter uma atitude de dizer assim, isso aqui é algo, está escrito, eu consigo ler, é comum, eu conheço já, mas isso é algo que procedeu do próprio Deus. Então, isso muda o nosso conceito, muda a nossa atitude em relação à palavra. E aí vem a reverência à palavra, né? Porque são duas coisas que aconteceram juntos, né? Foi algo que aconteceu simultaneamente, interligado. A reverência a Deus, e por causa da reverência a Deus, então, porque no versículo 5, ele abriu o livro à vista de todo o povo. Então, é como se, assim, realmente é uma cerimônia solene, né? É algo que eles não era um papelzinho, não era um livro qualquer. Ele abriu o livro com muita reverência. E quem já participou, quem conhece, né, ou já participou, ou viu de alguma maneira uma cerimônia de qualquer judaísmo, não só assim, os judeus ortodoxos, mas os messiânicos continuam com essa mesma atitude. Eles têm um lugar dentro da sinagoga, né, uma arca, um móvel muito especial, correspondendo, de certa forma, à arca da aliança que tinha no tabernáculo, depois no templo. Aquela arca o móvel era a peça mais sagrada, mais importante de toda a casa de Deus, porque dentro dela tinha a lei, tinha a aliança. Era algo assim, que eles consideravam, e tem toda a história da arca, né, nos tempos antigos, que nos mostra o quanto que a arca era algo sério, né? Uma pessoa morreu porque pôs a mão nela. Quando os filisteus pegaram, o deus Dagon caiu e se quebrou diante da arca. Enfim, muitas histórias aconteceram, assim, Deus agiu de uma forma muito forte, porque a arca era algo muito sagrado, algo muito importante. E qual a importância da arca? Por que aquela era uma caixa de madeira? Em cima da arca tinha os querubins, né? E a presença de Deus vinha. Mas o que tinha na arca? Na arca eram as tábuas da lei. Simbolizava a aliança, a palavra escrita. E como eu disse, nossa aliança com Deus, Deus não é um ser impessoal, indefinido, vago, algum ser superior que existe por ali. Eu quero estar do lado, eu quero estar bem com esse ser, mas eu quero uma aliança, eu quero uma intimidade. E esse Deus, ele tem características, ele tem projetos, ele tem desejos, ele é uma pessoa, né? E isso por causa da palavra escrita, que nós podemos saber isso sobre Deus. Então, no judaísmo, dentro desse móvel, né, que é chamado arca também, eles têm um pergaminho, um rolo, que foi escrita à mão. E tem pessoas treinadas para fazer isso, é algo que custa muito caro, porque leva horas e horas, a pessoa escreve à mão, não pode ter nenhum erro, não pode ter nenhum erro na escrita. Então, às vezes, aquilo até parece assim, né, um objeto sagrado. A gente tem uma versão, né, a relíquias, a adorar algum objeto, e muitas vezes se torna isso, né? Tem um perigo muito grande de ter esse rolo, esse pergaminho sagrado ali naquela arca, e eles tiram na hora da leitura da sinagoga, depois passa pelos corredores onde as pessoas estão sentadas, as pessoas colocam a mão e beijam, porque eles consideram como algo assim de extrema importância. Por quê? Porque veio de Deus.
Então tem uma maneira errada de considerar isso não, nem toca na sua vida, mas é um objeto sagrado, e como aquele objeto, ter aquele objeto sagrado já nos torna santos, e não é assim. Mas eu acho que essa importância que os judeus passaram a dar à lei, à palavra escrita, foi realmente o que os preservou na diáspora, o que manteve os judeus como um povo. Eles não se perderam, não foram esquecidos como tantos outros povos da antiguidade, nem existem, mas ninguém sabe, não tem mais uma identidade. Os judeus mantiveram sua identidade por causa das Escrituras, por causa da lei, por causa da palavra escrita. Então, essa reverência à palavra tem que ser colocada no lugar certo, e entender os perigos de ficar só na letra, mas essa reverência à palavra é algo que foi por causa disso que eles ouviram com muita atenção, porque no final do versículo 3, Neemias 8:3 fala: os ouvidos de todo o povo estavam atentos à leitura, estavam super atentos a essa leitura. Eles prestaram atenção, porque não era qualquer palavra. É como se o líder da nação fosse falar: olha, vai ter uma guerra, vai ter um perigo, vem alguma coisa. Você presta atenção, porque é alguém que sabe o que vai acontecer e que está dando instruções. Então Deus falou conosco. Hebreus 1:1 fala assim: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, o que Deus falou, que foi registrado, é algo de grande importância. Eu estou dando toda essa introdução, porque se não houver essa importância, se nós não considerarmos as Escrituras como algo que veio de Deus, a leitura ela não vai nos transformar, ela não vai nos impactar. Então é preciso ter reverência a Deus. Ele é quem merece a nossa reverência, Ele é quem merece a nossa adoração, a nossa devoção, o coração voltado para Ele. Agora, um coração voltado para Deus vai ser um coração voltado para o que Deus diz, para o que Deus quer falar conosco. Ele falou no passado, Ele fala hoje, mas é muito importante ouvir e entender o que Ele falou no passado, para nós podermos ouvir hoje, né? Então, essa reverência à palavra, essa reverência às Escrituras foi algo, assim, de grande importância. Ok, agora a próxima coisa que fez parte deste avivamento, então, o povo se ajuntou, houve um toque de Deus para que todos se ajuntassem ali como um só homem. Houve uma reverência a Deus, houve uma reverência, uma importância, uma atitude em relação à palavra. Agora, houve uma outra coisa um outro aspecto aqui que é muito enfatizado nesse texto, como sempre, assim, se você vê uma palavra, uma ideia sendo repetida num trecho de poucos versículos, você vai ter uma chave do que é que Deus está querendo enfatizar, qual é o recado que tem nesse trecho. Então, era a palavra, a palavra era lida, eles fizeram uma leitura, não era o que nós chamamos hoje de uma pregação. Pelo menos hoje, geralmente numa pregação, ou mesmo no ensino, a gente lê poucas coisas e explica muito. Nós não sabemos exatamente como foi a dinâmica aqui, mas eles não só leram, houve também explicação. E a ênfase é que essa leitura
tinha que ser uma leitura de tal forma que as pessoas entendessem. Ela não teria efeito se fosse feita uma leitura e ninguém entendesse o verdadeiro sentido. Então, no versículo 2, eu só vou assinalar assim como eles enfatizam, o texto aqui enfatiza a necessidade de entendimento. No versículo 2, fala que Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, perante todos os que podiam entender o que ouviam. Então, a ideia era que eles pudessem entender. No versículo 3, leu nela de frente para a praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam entender. Então, assim, estava sempre salientando esse fato, enfatizando, é necessário que as pessoas ouçam, mas precisam ouvir e entender. Daí até no versículo 3 fala, os ouvidos de todo o povo estavam atentos. Então, tinha o aspecto do lado do povo, dos ouvintes, que eles tinham que ter capacidade de entender, e eles tinham que ter desejo de entender, eles tinham que ter os ouvidos atentos. Depois, no versículo 7, fala que dá o nome de 13 levitas, né? Os levitas ensinavam a lei ao povo. Então, não só fizeram leitura, mas eles ensinavam. Como que era feito isso? Nós não sabemos se eles liam uma parte, depois lá na frente, porque Esdras tinha mais 13 levitas junto com ele lá na plataforma, na frente, acima do povo. Mas tinha esse outro grupo de 13 que estavam talvez no meio do povo, de alguma maneira fazendo o povo compreender o que estava sendo lido. Eles estavam ensinando a lei ao povo. Agora, o versículo-chave é o versículo 8, Neemias 8:8. Leram no livro da lei de Deus, esclarecendo-a e explicando o sentido. Olha como esse versículo, ele fala de 3 palavras, 3 jeitos diferentes de falar, mas sempre a ideia a lei tinha que ser lida, mas tinha que ser explicada. Leram no livro da lei de Deus, esclarecendo, tem algumas versões da Bíblia que falam traduzindo. Existe uma possibilidade. Eu li alguns comentários, ninguém tem muita certeza, mas existe a ideia de que a lei estava escrita no hebraico e o povo nessa época falava aramaico. Então, há a possibilidade que tivesse que mesmo que ficar traduzindo, mas a palavra esclarecendo, na minha tradução aqui, também pode ser assim, apenas explicando o sentido. Nós não sabemos se tinha necessidade de traduzir do hebraico para o aramaico, mas a ideia central eles leram, esclarecendo, explicando o sentido, de modo que o povo pudesse entender o que se lia. Então, eu acho muito importante essa ênfase, porque eles estavam se empenhando, eles entendiam a necessidade de ensinar. Só para, nesse ponto aqui, a gente pode lembrar, porque poucas vezes na história, eu já mencionei, acho que na última aula, poucas vezes na história de Israel houve essa ênfase em leitura pública. Tinha uma ordem, né? Nós lemos isso em Deuteronômio 31, Moisés tinha dado a ordem que a cada 7 anos fosse feita uma leitura total da lei. Entre os judeus hoje, nas sinagogas,
eles fazem a leitura completa dos 5 livros, né, da Torá a cada ano. Então fazem leituras, né, a mesma leitura para achar, a mesma leitura em todas as sinagogas do mundo. Eles estão lendo um determinado trecho. Agora, nessa época nós estamos, acabou de ser celebrada a festa dos tabernáculos, e eles consideram esse 7º mês considerado também como o início do ano. Tinha um início, é meio confuso, né? Porque tinha o início do ano na Páscoa e depois tinha um outro tipo Ano Novo na festa das trombetas, que é esse primeiro dia do 7º mês, que é o dia que Esdras está fazendo a leitura aqui em Neemias 8. Mas os judeus em todo o mundo, eles consideram o início do ciclo de leitura agora, né, depois da festa dos tabernáculos. Eles iniciam a leitura dos 5 livros, né, e cada semana eles fazem uma leitura de um trecho até cada ano. Eles estão lendo todos os 5 livros de Moisés, mas eles sempre têm outros trechos que eles leem paralelamente junto com essa parte da Torá. Mas na história de Israel, nós não temos muitos registros de ter feito leitura. Uma das vezes foi quando, também mencionei isso na última aula, que Josias veio depois de 2 reis que não serviam a Deus, a lei estava perdida, o templo estava assim, totalmente abandonado, e quando eles foram limpar e restaurar o templo, eles acharam a lei que estava perdida, o livro das Escrituras, e quando leram para Josias, ele também percebeu que eles não estavam, só a leitura mostrou para ele o quanto que eles não estavam servindo a Deus, não estavam fazendo para Deus o que Deus realmente queria. A gente não sabe até que ponto que eles entendiam o coração de Deus, mas é impressionante que a leitura da lei, a leitura causou impacto em Josias, e aí ele convocou, segundo Crônicas 34, ele convocou todo o povo, né, já tinha ido para o cativeiro as 10 tribos, mas todo o povo que estava com ele convocou para fazer uma leitura e para fazer uma aliança com Deus. Então nós temos esse momento registrado no tempo de Josias, que foi bem próximo já do cativeiro. Mas uma outra época também que foi enfatizada o ensino, foi antes de Josias, no tempo de Josafá. O rei Josafá colocou os sacerdotes, os levitas, para ir de cidade em cidade ensinando. Então não teve uma assembleia de leitura para todo o povo, mas houve um esforço, um empenho especial para ensinar, para fazer o povo entender a lei de Deus. Então, mas não tem muitas referências, não temos muitos exemplos de como isso foi praticado. Mas aqui eles tiveram esse entendimento. Nós precisamos fazer a leitura da lei e nós precisamos realmente fazer com que o povo compreenda. Então, são aspectos aqui, então esses 4 primeiros aspectos, sim, todo o povo, reverência a Deus, reverência à palavra, lendo e explicando a palavra com entendimento, levando o povo realmente a compreender, e a ideia realmente, assim, eu volto a falar, se você fizer leitura, eu sou totalmente a favor de uma disciplina. Você lê a palavra diariamente, você tem assim, você não espera ter um toque especial de Deus para fazer leitura, mas ao mesmo tempo nós precisamos sempre renovar nossa reverência a Deus e nossa reverência à palavra, para que nós possamos realmente ter a leitura de uma forma que venha a palavra de Deus para nós, de maneira que a palavra possa nos conduzir a Deus. O texto maravilhoso que a gente sempre deve lembrar
na nova aliança com Jesus, é que em João 5:39, ele falou com os judeus, com os que liam muito, né? Eles podiam ter outros defeitos, mas eles liam nas sinagogas, eles estudavam, e até hoje tem as escolas e yeshivas onde se estuda, os judeus estudam as escrituras, tem aquele lugar no Muro das Lamentações, onde eles ficam lendo e balançando e orando, e então tem assim, essa ênfase na leitura, mas a leitura ela precisa realmente sempre voltar para essa essência, que é entender que é uma palavra de Deus. E o que eu ia falar, João 5:39, Jesus falou com os judeus: vocês examinam as Escrituras porque vocês acham que tem vida eterna nelas, mas as Escrituras testificam de mim, Jesus falou. Mas vocês leem as Escrituras e vocês não veem a mim. E nós podemos dizer, porque eles não entendiam que Jesus era Deus, mas a ideia é essa, que as pessoas leem as Escrituras, tem escolas, seminários, pregações, tem discussões teológicas, tem livros e mais livros, tem estudos, tem aulas, tem tanta coisa que você pode encontrar na internet hoje, tem tanta coisa das Escrituras, mas se o estudo, se a leitura, se o exame das Escrituras não nos leva a Jesus, não nos leva à pessoa de Deus, nós estamos fazendo algo muito errado. Então, sempre lembrando, né, que você pode ler as Escrituras, você pode ter um conhecimento das Escrituras, você pode ser um profundo conhecedor, e aquela história da árvore do conhecimento do bem e do mal, você pode conhecer o que é certo, o que é errado, você pode ter um conhecimento enorme da letra, e você pode não conhecer realmente quem Deus é. Nós podemos, assim, acho que tem esse texto de João 5:39, que Jesus faz a distinção entre a letra e a pessoa dele, e outro texto que ajuda muito é 2 Coríntios 3, porque lá ele fala assim que você pode ter a letra e não ter a realidade. Aí ele fala que até Moisés, na sua época, recebendo a lei, ele teve um contato com o autor da lei, ele desceu do monte com o rosto brilhando, mas quando ele desceu, ele teve que colocar um véu, porque as pessoas não suportavam olhar para o rosto dele. E aí Paulo fala ali que as pessoas têm um véu sobre os seus olhos. Ele está falando dos judeus, na época de Paulo, que liam as Escrituras e não conseguiam ver que era Jesus, o Messias. Tinha um véu que cegava os olhos. Mas nós podemos dizer, mesmo quem acredita que Jesus é o Salvador, é o Messias, é aquele que é o Filho de Deus, nós lemos as Escrituras com um véu sobre os nossos olhos, porque nós não conseguimos ver quem Jesus é. Nós temos a doutrina, nós sabemos que Ele é o Messias, sabemos que Deus é o Criador, mas nós lemos as Escrituras com um véu sobre os nossos olhos quando nós não enxergamos a pessoa de Jesus, a pessoa do Pai, na leitura. Então, isso é também um texto muito importante para entender que, na época de Esdras, eles fizeram todo esse empenho e teve resultado. Nós vamos ver agora que realmente a leitura causou um grande impacto sobre o povo que estava lendo. Vamos ver aqui, versículo 9, Neemias 8:9. Então agora aparece Neemias. Até agora, nessa cerimônia, Neemias não tinha aparecido. Esse aqui não era
não era a esfera onde Neemias estava agindo mais, mas ele estava junto. Aqui mostra que ele estava junto. Neemias, que era o governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo. Então, aqui também é muito importante ver a unidade, né? O dom de Neemias, que era de ser um homem de ação, um administrador, um homem que tinha estratégias e tinha um dom de Deus para mobilizar as pessoas, para saber o que deveria fazer, e Esdras, que não era administrador, não era um líder nesse sentido, mas era uma pessoa que se dedicava totalmente às Escrituras. E nesse momento ele entrou em ação. Se foi Neemias que chamou, o povo que chamou, mas ele entrou em ação e agora eles estão juntos. Houve a leitura, houve o empenho de explicar e houve um efeito, houve um impacto. O que aconteceu? Porque Neemias, Esdras e os levitas disseram a todo o povo: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis. É muito interessante, porque eu acho que qualquer líder que vê a necessidade do povo se converter a Deus e se voltar a Deus, ia ficar muito feliz quando visse o povo chorando. Mas aqui o impacto da leitura era tão forte que o povo estava chorando e lamentando. E nesse momento, a palavra, que é repetido 3 vezes aqui, no versículo 9, no versículo 10, foi falado de novo, né? Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. E depois, o versículo 11, terceira vez, os levitas fizeram calar, estavam chorando em voz alta. Fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, pois este dia é sagrado, não vos entristeçais. Então, na próxima vez, nós vamos falar mais sobre por que não podia chorar num dia consagrado, assim, né? É um dia consagrado ao Senhor, não é hora de chorar, mas o importante aqui, e olha só como isso às vezes não faria tanto sentido para nós, porque é a emoção, e na verdade essa emoção que eles sentiram foi algo muito importante. Esse impacto da leitura foi justamente porque a leitura foi eficiente, foi eficaz, alcançou o coração. Mas não era a hora de ficar nesse ponto de tristeza. Era um dia de se consagrar ao Senhor, não de ficar triste, mas de entender que era algo maravilhoso que tinha acontecido. Na verdade, era uma causa, a tristeza, o impacto que houve sobre o povo, era justamente por isso que eles deviam se alegrar. E aí que vem essa coisa, porque essa frase aqui, no final do versículo 10, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força, esse versículo é muito citado e quase sempre fora de contexto. Por que fora de contexto? Porque a razão de falar que a alegria do Senhor é a vossa força é justamente porque dentro desse efeito, desse impacto da leitura, é que eles deveriam buscar a alegria. Mas buscar a alegria sem ter a tristeza antes, sem ter o impacto, é uma alegria superficial, uma alegria que não é força nenhuma. Tem muita celebração, tem muita ênfase no que nós devemos ter alegria na presença de Deus e devemos dançar e cantar e celebrar, quando não houve nenhum arrependimento, nenhum impacto, nenhum efeito de Deus agindo. A alegria do Senhor é a nossa força para fazer o quê?
Na verdade, essa força aqui, essa palavra força é fortaleza. A alegria do Senhor é a nossa fortaleza, é a nossa proteção no meio de situações difíceis que virão pela frente, mas também por causa justamente do arrependimento. Se não tivesse esse impacto, a alegria do Senhor não ia ter efeito, não ia ser uma coisa positiva. Então, é muito importante entender o contexto. Então, nesse momento, aqui, assim, houve, né, o quinto ponto aqui, que houve um impacto muito forte sobre as pessoas que ouviram a palavra. Eu só queria citar, assim, só para... eu estou procurando transmitir essa ideia de que a leitura da palavra, o estudo da palavra, o ensino da palavra é eficaz quando a palavra aponta para a pessoa de Jesus, quando nós somos levados a conhecer a Deus. Como eu falei, a partir desse ponto, mais ou menos, né, talvez já estivesse em andamento, né, durante o cativeiro, mas esse momento na história do povo de Israel é um momento importante porque, como eu disse, o povo judeu, desde essa época que começou a ter sinagogas, ensino na leitura da lei, começou a ter muita essa reverência, essa valorização da palavra escrita, isso foi muito importante, isso guardou o povo judeu, isso é um aspecto muito importante. Outros povos que não conhecem a Deus, quando chegam a ter uma conversão, elas muitas vezes vêm de uma posição de não conhecer nada. E os judeus, aqueles que estudam, aqueles que realmente se dedicam à leitura, ao estudo da palavra, quando eles têm uma experiência de conversão também, assim, de conhecer o Messias, mas eles trazem uma bagagem, às vezes com muitas tradições erradas, mas eles trazem uma bagagem do verdadeiro Deus, então é diferente. Nesse sentido, todos precisam de conhecer, de se arrepender, de se converter a Deus, mas é algo diferente porque eles têm essa base da palavra, né? Mas a base de tudo realmente é a valorização e o impacto da palavra que vem quando nós consideramos como a palavra de Deus. E eu queria citar duas coisas que me vieram à mente, né, quando eu fico pensando assim, sobre o poder da palavra. A palavra pode ser uma coisa morta, a palavra pode ser um ritual, pode ser como segundo aos Coríntios 3, ler a palavra com véu sobre os olhos, mas a palavra, ela tem um impacto quando ela vem realmente da presença de Deus. Então, um exemplo do poder da palavra escrita, que muitas pessoas se convertem não com pregações, assim, tem muitas maneiras diferentes de ter uma experiência com Deus, mas muitas pessoas se convertem lendo a palavra. Isso realmente acontece, é um fenômeno muito comum, porque a palavra ela tem em si, ela é uma palavra de Deus e ela tem o poder, dependendo sim da ação do Espírito Santo e a condição do coração, vários fatores, mas a palavra tem o poder, o Espírito Santo usando a palavra para levar a pessoa a conhecer Jesus. Então, um evangelista, né, talvez o mais conhecido, né, do século XX, Billy Graham, ele tinha uma frase que sempre marcava as pregações dele. Ele falava assim: a Bíblia diz. E isso dava uma autoridade. É lógico que era uma coisa que ele falava porque era vivo para ele, não é uma fórmula, a gente pode falar isso e não ter efeito nenhum. Mas muitas pessoas foram tocadas, muitas pessoas vieram a conhecer a Jesus, porque sentiam, mesmo pessoas que às vezes não tinham já uma aceitação da Bíblia como a palavra de Deus, mas aquela autoridade, a Bíblia diz,
era uma marca das pregações, era uma marca da autoridade. Ele falava com simplicidade, ele muitas vezes não dava muitos argumentos para provar que aquilo era verdade. Ele tinha a autoridade das Escrituras em dizer: a Bíblia diz, o homem pecou, a Bíblia diz que Jesus veio, a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, e essa palavra realmente trazia um grande efeito, porque no coração dele tinha esse efeito, ele acreditava nisso. Era uma coisa simples e poderosa, porque ele acreditava que a Bíblia é a palavra de Deus. E outro exemplo que veio na minha memória foi assim, não foi uma frase, mas tinha vários pregadores, né, na época do início do século XIX. Tinha Jonathan Edwards, que lia os sermões dele com óculos, uma lente fundo de garrafa, uma voz assim sem muita emoção. Ele lia os sermões que eram baseados nas Escrituras, e as pessoas eram tomadas, as pessoas caíam, as pessoas choravam, as pessoas gritavam, porque sentiam o impacto da palavra. Eram assim, reuniões no ar livre, não tinha bancos, não tinha cadeiras, as pessoas ficavam em pé e ele pregava, e para nós seria uma leitura monótona, né? Mas era uma palavra poderosa, porque ele cria, e mesmo fazendo uma leitura, talvez sem muita ênfase, tinha um efeito enorme. Então também é um exemplo do efeito da palavra. Agora, um contemporâneo dele, chamado George Whitefield, ele já era bem diferente, ele tinha muita emoção, e tem uma história bem conhecida de que um famoso ator não convertido assistiu uma pregação de George Whitefield e pensou assim: eu daria qualquer coisa para poder falar como George Whitefield fala. Não sei se ele estava falando assim, que Deus faça alguma coisa, ou que ele, assim, mas ele sentia tanto impacto no jeito de George Whitefield falar. Então, um falava sem muita emoção e tinha efeito, o outro tinha assim, George Whitefield era muito dramático, era muito forte, tinha muita emoção nas palavras dele, e era uma emoção que não era produzida. O ator viu que ele poderia tentar falar com o tom, ele poderia tentar falar do jeito que Whitefield falava, e não teria efeito. Ele fala assim: eu daria qualquer coisa para poder falar do jeito que ele fala. E eu tive uma experiência pessoal de interpretar um missionário americano que tinha passado por alguns avivamentos, e ele gostava muito de Isaías 64, que falava assim: que Deus fendesse os céus e descesse, né? E ele pregou várias mensagens sobre essa palavra, que Deus viesse, né? Então, eu fico pensando na leitura de Esdras. Esdras, um homem que se dedicou, que deu a vida, que se mergulhava no estudo e que tinha realmente essa leitura. Não era uma leitura mecânica, não era alguém chamando: você pode fazer uma leitura, você tem uma voz bonita, você sabe fazer entonação. Não, nada disso. Esdras era um homem que tinha algo dentro dele pela palavra, por isso tinha tanto efeito. Então, esse mover de Deus, claro, como eu falei no início, o avivamento vem porque algumas pessoas oram, o avivamento vem como algo totalmente espontâneo de Deus, um mover sobrenatural, o avivamento vem porque alguém estudou muito tempo. Não dá para a gente isolar um fator, mas aqui nós temos em Neemias 8, com certeza, a consumação desse processo de restauração, que veio desde o tempo de Zorobabel, mas também a consumação de uma vida, a vida de Esdras, e a contribuição de Neemias também.
Isso e as respostas às orações de Daniel na Babilônia, muitos anos antes. Enfim, muitas coisas Deus estava agindo, foi um avivamento. Mas olha como é importante cada aspecto e como é importante ter pessoas que sentem, pessoas que leem a palavra ou que ensinam a palavra, não como uma coisa mecânica, não só para conhecer as regras, não para transmitir conhecimento, mas para realmente trazer o coração de Deus e sentir assim, por que o povo estava chorando? Qual foi o efeito sobre eles? Eles sentiram que aquilo que Deus queria, e a Torá, né, esses livros, nos primeiros livros da Bíblia, contam como Deus resgatou do Egito, contam as maravilhas, mas contam como Deus queria estabelecer uma aliança, e contam como Deus procurava o amor. Não sei, o que será que afetou, que tocou o coração desse povo, que eles choravam alto, choravam copiosamente, e aí eles tiveram que falar assim, não, é muito bom que vocês tenham compreendido. Esse choro mostra que vocês compreenderam. Olha o que fala, vou terminar aqui, mas versículo 12, fala, então todo o povo se foi a comer, beber, enviar porções, celebrar com grande alegria, porque agora entendiam as palavras que lhes foram comunicados. Então, alegria, aqui o último ponto, alegria não tristeza. Alegria só fazia sentido porque tinha havido tristeza antes. Como disse, se não tivesse tristeza, se eles não tivessem realmente entendido as palavras, eles não podiam celebrar. Mas como eles realmente entenderam, eles choraram, e como eles choraram, dizendo, nós não estamos fazendo o que Deus quer, Neemias, Esdras, os levitas falaram, agora não chorem, alegrem-se, porque se vocês entenderam, é um bom sinal, e agora nós podemos nos alegrar, porque em aliança com Deus vai acontecer a transformação. Nós vamos continuar, realmente é muito importante entender o efeito da leitura e como canalizar esse efeito de uma forma que pudesse ter um resultado positivo. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nós também temos essa palavra e nós também temos essa oportunidade de ler ou de ouvir e de entender. Se nós buscarmos, se nós quisermos, se nós tivermos ouvidos para ouvir, o Senhor também pode fazer com que essa palavra nos alcance, e se nós entendemos a Tua palavra, nós também vamos chorar, porque queremos que o Senhor fique satisfeito, queremos que o Senhor alcance aquilo que o Senhor deseja, e nesse momento nós vamos precisar da Tua alegria para que tenhamos força para cumprir aquilo que o Senhor quer em nossas vidas. Nós cremos nisso e confiamos e esperamos. Em nome de Jesus. Amém.